A página do centro. Já começou? Olá, pessoal. Houve um pequeno problema aqui, nós estamos com um problema na transmissão. Estamos de novo recomeçando. Família Romana, estamos vendo hoje no estudo A Caminho da Luz. Então, repetindo, nós estamos observando aí se vai. Se não tiver, nós vamos ficar sem. Infelizmente, vamos ficar sem transmissão ao vivo. Não? Não entra, ó, tá vendo? A gente entra no seu celular para você ver no séries, era para ele estar transmitindo. E não entra transmissão nenhuma. Que coisa, é? E aí eu não sei que parte que é essa. Foi. Não dá certo? Ó, foi. Entrou? Pode continuar? Parece que foi sanado. Então vamos recapitular aqui. O pessoal que está presente vai ouvir de novo. O pessoal que está em casa, vamos pela primeira vez. Então estamos dando a família romana, que está no capítulo 10. Que, ressaltando que a família romana, né, tinham virtudes sagradas como instituição familiar, que era muito superior à da Grécia. A família romana era patriarcal, toda a autoridade estava delegada ao homem, ao pai, né? O patriarca era o primeiro do lar, desempenhava todas as funções religiosas, econômicas e morais. Os bens materiais pertenciam somente ao patriarca. O poder do patriarca só terminava com a morte. A mulher da família romana era considerada parte integrante do homem, portanto, ela não era considerada como senhora do lar. Mesmo assim, a mulher dentro da família romana teve suas virtudes muito respeitadas. A mulher casada seguia as regras de boa conduta e tinha certa liberdade de conviver socialmente. A título de curiosidade só, Emmanuel não fala, mas só para a gente ver como é que funcionava a família romana, né? Então, os casamentos eram de 3 tipos. O confarrácio, que era a cerimônia realizada com o pão de trigo. Aquilo ali era uma cerimônia, costumes deles. Depois tinha o farrum, que era a cerimônia religiosa, tinha característica religiosa. E depois o semptio, ou coemptio, como escreve em latim, que era a venda simulada da mulher ao pater familias. Seria como se fosse o dote, né? Que recebia o dote. As noivas casavam ainda meninos, ou seja, a partir da menarca, primeira menstruação, já estavam aptas para o casamento. E casavam usando um vestido branco, um véu alaranjado, chamado flameum, e flores no cabelo, representando a fertilidade. E o casamento para os romanos era uma das instituições mais valorizadas. Número de filhos, normalmente eram 3, normalmente. Mas nem sempre o nascimento de um filho significava que ele fosse aceito pela família. Ora, os costumes ainda. Muitos eram abandonados, trocados por dívidas ou entregues para serem escravos. Era costume. Agora, o porquê que a gente não entende, que ainda, de certo ponto, agregados e ainda que esses costumes, podemos dizer, bárbaros, né? Com essas informações, notamos o legado romano no nosso mundo contemporâneo. Oi? Não. A família romana, apesar de ser patriarcal, nela a mulher era muito respeitada e gozava de certas liberdades sociais. Mas o orgulho e o egoísmo, a ganância, o desejo por poder, acabaram por destruir essa estrutura tão valorizada e respeitada pelos romanos e a família. Então, olha só as tragédias, né, de que nos acompanham até hoje. Orgulho, egoísmo, ganância e poder. Os males da humanidade que estão presentes ainda nos nossos dias. Olha para vocês verem. Estão até hoje. Apesar que hoje já existem núcleos, né,
de pequenos núcleos de Boa Nova que já vão levando isso aí, espalhando mais com a internet. Agora, mais ainda. E a doutrina espírita não deixa de ser um desses faróis que está irradiando essa luz, ainda que não seja tanto difundida, mas devagarzinho as coisas vão se espalhando, né? Agora, tem as tragédias, não podemos esquecer de duas tragédias de Roma, que foram Calígula e Nero, que desgastaram a família romana, a estrutura familiar. Calígula chamava Caio Júlio César Augusto Germânico, olha que nomão. Nasceu em 12 depois de Cristo e morreu em 41 depois de Cristo. Morreu muito novo, né? Muito novo, jovem ainda. Ele foi o terceiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana, que foi a primeira dinastia de imperadores. O nome deriva de Augusto, pertencente à família Júlia, e a Tibério, da família Cláudios. São todos ex-imperadores de Roma, né? Ele tinha uma natureza extravagante e cruel, Calígula. 41 depois de Cristo. Depois de Cristo. Aí já é depois de Cristo. Foi dado pelo soldado o apelido de Calígula. Você sabia o que significa Calígula? Eu não sabia. Botinhas. Bota, de sapato. Foi dado pelos soldados comandados por seu pai Germânico por vê-lo usando caligal, que são sandálias militares. Desde pequenininho já punha sandália militar nele, de rapazinho. Então falava botinha, andando de botinha. Então Calígula quer dizer botinha. E ficou. E passou o nome depois como Calígula, né? Então ele começou o império dele com muita popularidade mesmo. E uma gestão impecável. Mas, e as doenças? Várias doenças assim. Ele tinha epilepsia, doença de Wilson, que não sei essa doença complicada que tinha, e mais um tipo de doença. Ele mudou o modo de governar, porque a epilepsia estava bem, de repente desmaiava, tinha convulsões, e aquilo ali complicava tudo. E aí começou a ficar irritado com aquilo ali e despicar tudo aquilo ali na população. Virou um terror. Aquele que começou bom, tornou-se um déspota mesmo, né? É igual político mesmo, né? Começa bom, depois Seu império afundou em dívidas. Ele tomou várias medidas para restabelecer as finanças, inclusive pediu dinheiro para o povão. Tomou a poupança deles. Eu já vi essa história, viu? Confiscou a poupança. Além dos impostos, Os impostos altíssimos. E depois Nero, né? Nero chamava Nero Cláudio Augusto Germânico. Nasceu em 37 e morreu em 68 depois de Cristo. Todos depois de Cristo. Ele nasceu antes do Calígula, então ele era um pouquinho mais novo, mas morreu depois. Não, ele morreu depois de Calígula. Morreu depois, mas nasceu antes. Não, depois, velho. Ele nasceu 12. Calígula nasceu em 12 depois de Cristo. Ele nasceu em 37 depois. Ele foi o sexto imperador romano, assim como Calígula era de uma família Júlio-Claudiana. Durante seu governo, focou-se principalmente na diplomacia e no comércio. Tentou aumentar o capital cultural do império. Tudo começou bem. Ordenou a construção de vários teatros e promoveu vários jogos e provas atléticas. Nero associado à tirania e a extravagâncias. É lembrado por uma série de execuções, inclusive de sua mãe Agripina. Ele abriu a mãe para ver de onde que ele estava nascendo, para ver. Abriu a barriga dela. Você imagina a loucura, né? E matou também seu meio-irmão britânico, que chamava Britânico, além de ser um implacável perseguidor dos cristãos. Conhecemos o incêndio, tudo ali. Foi no circo de Nero, localizado nos jardins da sua casa, próximo à Via Cornélia, o local onde eram executados os cristãos durante seu governo. Então, isso aí que vocês lembram. E entre os mártires mais famosos de Nero, quem era? Vamos ver se vocês estão bons de evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E também outro, Paulo de Tarso, decapitado em 60 depois de Cristo. Paulo. Calígula e Nero, dois espíritos muito difíceis, com suas loucuras e mau exemplo,
influenciaram negativamente a família, a estrutura familiar. Começou a desagregar depois deles. Naquela época, grande quantidade de espíritos guerreiros reencarnaram em Roma, São Emmanuel fala aqui, e que propiciou a dissolução da família romana. Por quê? A cidade de Roma crescia incessantemente, crescendo. E a tendência dos espíritos que reencarnaram lá era expansionista, guerreiros, queriam poder. E assim foi seguindo. Então, devido a essa postura, foi um dos maiores, se não o maior império daquela época, o Império Romano. Se não foi o maior, foi um dos maiores. Seu território abrangia em volta do mar Mediterrâneo, na Europa, África e Ásia. Diga. Pergunta. Veja bem, você diz que esses muito, porque ali em Roma era uma multidão de gente de tudo quanto é lugar. Vinha. Então, esses espíritos também, já desencarnados, etc., não viriam também com essa gente de outros locais? Mas veio, lógico, os arianos eram guerreiros que vieram de Capela, expansionistas, guerreiros, aquilo foram. Sim, mas os espíritos vêm junto. Sim, mas lógico, esses mesmos espíritos vêm de Capela 3.000 anos antes, ou 5.000 anos, vamos supor, de Capela. Aqui já está em 0 depois de Cristo. Quantos desses reencarnados, as mesmas reencarnações desses, continuaram ainda? E seguindo a estrutura, o meio vai fazendo aquilo. E aí, Emmanuel fala uma coisa muito bonita aqui, que vale a pena ler, as indagações dele, por que aconteceu isso. Então, ele faz 3 perguntas aqui, muito interessante. Lembrando que Roma, no seu áureo período de trabalhos, enche de olhar de lágrimas. Ele pergunta: que gênio maldito esmiuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhes as esperanças mais nobres, corrompendo-lhes os sentimentos, relaxando-lhes as energias? Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas da virtude? Debalde a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-se de quedas tenebrosas antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho o amontoado de ruinarias, afundando-a no mar de lodo sanguinolento. O que é isso, gente? Nós temos as influências boas, estão aqui junto conosco, mas nós temos o livre-arbítrio. E temos também a capacidade de moldar as nossas frequências mentais. Quando você tira a sua frequência e coloca para a parte negativa, o que acontece? Além do seu livre-arbítrio, tem as influências das sombras, dos espíritos trevosos que vão fomentando aquilo. E aí que começam as causas e efeitos e as expiações, que de Roma nós temos história que até naquele circo que pegou fogo aqui em Niterói em 1960 e pouco, eram de antigos romanos que colocavam fogo em cristãos que vieram aqui através da expiação, morreram aqui naquela época. Então, é a lei de causa e efeito que vai nos acompanhando. O tempo da essas tragédias coletivas tem muito a ver com isso. De outras existências que se acumulam, se ajuntam para promover isso aí. Não como castigo, é como oportunidade de drenagem do perispírito, de limpeza para seguir adiante. Naturalmente, isso acontece, né? Então, Emmanuel fica aqui, é uma revolta dele. O que foi? Estava tudo para dar certo, tudo para ser uma maravilha, e de repente descamba. Mas não fizeram com o cristianismo a mesma coisa, gente? Nós já vimos quantos vieram para ajudar, profetas que vieram, enviados, Lutero e outros tantos, Maomé, chegaram, Buda, chegaram aqui, desviaram. Mas agora, com o advento da doutrina espírita,
Essas explicações que a doutrina nos dá, nos ajuda muito. De alguma forma, torna-se um freio, mas um freio gostoso de saber. Que a gente vai devagarzinho, pé a pé, podemos dizer, devagarzinho, passinhos lentos, a gente vai aprendendo a escolher. Porque nós sabemos que toda escolha gera uma consequência. E essa consequência é natural da lei divina, que para nos obrigar a cada vez mais escolhermos melhor. É assim que funciona. Todas, né? Todas. Não tem nenhuma que não causa efeito. Todas as escolhas têm. Grandes, pequenas. Nada, todas têm consequências. Então, quando a gente coloca isso na gente, e que a gente vai colocando os nossos filhos pequenininhos, nossos netinhos, tudo isso aí, esse conceito, olha, filho, você é responsável. Você pode escolher, mas se você escolher isso, vai correr isso aqui. Sempre exemplificando, se você escolher coisa boa, vai correr isso aqui. Se acontecer aqui, você vai ter que ver isso aí. E hoje, eu não sei se é a bênção de Deus, eu acho que seja a bênção, muitas das coisas já estão refletindo na própria encarnação. Por quê? Porque o mundo vai evoluir. Então você tem que queimar isso aqui para dar oportunidade. Se não der, já vai separar, já vai ficar no mundo da prova e expiações, continuar no mundo de expiações na prova, não na Terra, que a Terra não será mais de expiação e provas, vai ser de regeneração. Vão sair, e aqueles que já estão com a sementinha boa, já plantada, não que estejam perfeitos, mas que já está a sementinha brotando, esses têm chance de ficar aqui. Por quê? Porque é frequência. Então, o livre-arbítrio que Deus dá, gente, é maravilhoso, mas dá no que dá. Quando as pessoas puxam a sardinha para a sua brasa, visando interesses e não evolução. Isso é importante. Interesse é uma coisa, outra. Evolução é outra. Vamos entrar agora nas guerras e a maioridade terrestre. Né? Então está dizendo aqui, ó, no livro: em breve, porém, a família romana, cheia de tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Então, foi esse expansionismo, né, que foi precisando ter, era a glória que Roma era o império onde o sol nunca se punha, ele nascia no ocidente, punha-se no oriente, e assim vamos seguindo, né? Então, apesar de todo o auxílio de Jesus, não foi possível salvar a família romana da influência desses espíritos guerreiros. Jesus inspirava no bem, enviava seus emissários, mas não podia interferir no livre-arbítrio daqueles espíritos. Quer dizer, gente, ninguém, nem Deus, interfere no nosso livre-arbítrio. Nós somos intuídos às vezes. Sempre que nós nos conectamos com o bem, a intuição vem de dentro da lei de Deus que está dentro de nós. Ela dá um choquinho nela, para a gente pense um pouquinho essa intuição. Mas jamais fala, não faça isso. Não, o problema, avalie para você ver. Então, com a reencarnação desses espíritos guerreiros, o Império Romano começou a se expandir e o progresso sempre foi progressivo. Mas a gente entende também, a história nos conta, que nenhum império, nenhuma civilização é perene, é eterna. Não, ela tem um ciclo. Como a nossa vida tem um ciclo de nascimento, infância, juventude, maturidade, velhice e morte, a mesma coisa. Por quê? É da lei do progresso. Tem que ver, tem que evoluir. Então, quando perdeu-se o sentido aquilo que Jesus falou tudo para eles, vocês escolheram tudo isso aí. Então não é Jesus que tirou deles, não. Eles próprios, quando começaram, pela lei de causa e efeito, a sofrer os efeitos dessa lei, automaticamente sofre a lei, não vai se deteriorando alguma coisa e vai surgindo outras e outras coisas que vão caminhando o evoluir nosso. A beleza da vida é essa aí, a gente vai. E agora, por exemplo, é muito mais fácil a nossa evolução, o nosso conhecimento, pelo menos, pela internet. A informação hoje chega a todos os quadrantes do planeta. Já pensou se Paulo tivesse isso na época? Ele foi a internet da época. É. E se Kardec tivesse aqui, eles estariam usando a internet. Mas com certeza.
Hoje a gente pensa que é nada. Essa humilde, ainda mínima coisinha que a gente faz aqui, né? Com todo cheio de defeitos, ainda que a gente sabe que somos todos pequenininhos, mas para alguém que vai ver daqui uns... Está lá no YouTube, de repente coloca um negócio lá, vai ver lá, vai servir. Para quem está começando, vai servir de alguma forma. É assim que funciona. Que fala que as mensagens, acho que o Chico Xavier falou, não sei se é errado na política, que as mensagens de Jesus, o Evangelho de Jesus, vai entrar pelos telhados. É exatamente. Quem fala isso? Não sei. E alguém falou, eu já li também. As mensagens de Jesus vão entrar pelos telhados. Chegou a época, né? Então o romano, ao contrário dos gregos e dos persas, não tinha interesse em absorver a cultura. Eu já falei isso aqui na semana passada, a cultura dos povos conquistados. Não. Seu interesse era expandir. Então ele dava liberdade, desde que pagasse, pode ficar com a língua. O interesse era daquele povo dominado de aprender para se comunicar, mas não era obrigado a aprender a língua dos romanos. Então ele queria, mandava e recebia. Conquistar e dinheiro, né? Agora, olha, interessante isso aí. O que os gregos tinham na filosofia, na ciência, avançado, o dos romanos já era limitado. Não tinha, principalmente nas artes, na ciência, não eram tão poderosas, assim, dado tanta ênfase como os gregos deram. Isso aí era um fato. Mais Guerreiros. Olha que interessante, eu acabei de falar. Os romanos tinham um sistema de dominação no qual eles respeitavam os hábitos, os costumes e a língua dos dominados, exercendo uma política aberta. Em certo ponto, é interessante, né? Respeitava, não interferia. Exercia pressão, tudo, se não pagasse, aí sim. E tinha que servir ao imperador, tinha que abrir mão, senão era executado, tornado escravo. Isso aí era típico dos conquistadores, né? Não tem como. Tinha só submissão, né? Isso, submissão, exatamente. Por outro lado, os povos dominados perdiam a liberdade econômica. O Ministério da Economia era deles. Não tinha jeito. E iam assimilando também o idioma. Sim, tudo que era arrecadado e produzido ia para Roma. Eles que... A riqueza. Então a sociedade romana concentrou nas conquistas militares e que levou ao fim da família romana, que foi dilacerando a família mesmo, né? Foi algo... E vamos relembrar nosso estudo agora de história lá da época que nós passamos no ginásio, bonitinho, né? As principais guerras do Império Romano. Quem será que lembra do nome delas, né? Que foram contra os fenícios, que habitavam a região da Tunísia e da Palestina, que era um povo voltado para o comércio, os fenícios, né? E para a guerra. Quem eram? As guerras. E aquela cidade famosa dos fenícios, como é que chamava? Cartago, que era cidade fenícia, Cartago. Então a conquista da região dos povos fenícios formou-se a espinha dorsal do Império Romano, que passou a dominar toda a região do mar Mediterrâneo. Cartago, o que significa Cartago? Significa terra da púrpura, vermelho, pois ali era produzido esse tecido tão apreciado, tecidos vermelhos, né? Quem sabe até os mantos de Jesus, né? Aquele manto vermelho podia ser produzido lá também, né? E aí, o que mais? Foi fundada pela rainha Dido, Cartago. Então Cartago era tão poderosa quanto Roma na época também. E como chamaram as guerras? Púnicas. Guerras púnicas. Então, Fenícia originária da cidade de Tiro. Logo é considerado historicamente como sendo nos seus primórdios uma próxima colônia fenícia. Então Cartago era dos fenícios. Essas guerras eram chamadas guerras púnicas. Foram 3 guerras, em 264 a 241 a.C.,
218 a 202 a.C. e 149 a 146 a.C. também. Foi nessa época e no seio do Império Romano que nasceram as origens do direito e da organização familiar que marcaram a maioridade do planeta Terra. Então a parte do direito romano até hoje é base do nosso direito, o direito de todos os povos da Terra, a base do direito romano. Você estuda o direito romano hoje nas faculdades de direito, então é a perfeição deles, né? Então, aqui, quer ver que Emmanuel fala para nós aqui? É exatamente isso que eu disse há pouco aqui, lendo aqui. Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa-se prender por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e as catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende conquista do mundo com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia, esgotada e vencida. Então tomou conta de tudo. Isso aí, ele ganhou de Cartago. Essas guerras puras foi vencedores. Agora, a troca, ao efeito. Os enviados do Cristo harmonizavam esses terríveis movimentos no Instituto das Provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam então todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua, e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. É isso aí. Foi o auge, o ápice da civilização. Quer dizer que foi durante, agora vem a coisa boa disso aí. Segundo Emmanuel, com essas conquistas, né, o homem estava preparado para alcançar as suas mais altas esferas espirituais. Por quê? Porque foi durante o domínio do Império Romano que as legiões de espíritos superiores, auxiliares de Jesus, estão prontos para as últimas preparações para a vinda do Mestre. Enquanto estava ardendo aqui, já estava tudo ali planejando. Jesus já estava com o seu corpo densificado nessa época, que ele veio de altas esferas, demorou muito tempo para se adaptar o seu perispírito ao campo vibracional do nosso planeta, demorou muito mesmo, foi por etapas. Então ele já estava preparando a chegada dele, ele estava ainda nesse processo de densificação do seu perispírito. Então a boa nova chegaria ao mundo com a mensagem de amor e verdade para todos os homens. Devemos ressaltar o quê? O trabalho da espiritualidade superior no processo de encarnação de Jesus num planeta de provas e expiações. É você se preparar para descer 1000 metros dentro do oceano. Se você não tiver uma capacidade mesmo, muito, para proteger, você é explodido tudo, seus tímpanos, você sai totalmente fora. Não é compatível, né? Agora, olha que interessante o que estou dizendo. No processo de uma encarnação normal como a nossa, o trabalho de preparo já é intenso. Vocês imaginam, os 9 meses, a preparação, antes no mundo espiritual, escolha do pai, da mãe, acertar os problemas que vão ser resolvidos. Você aceita isso aí, você aceita, numa boa, você vai receber isso aí, tranquilo? Maravilha, então, tudo tem uma preparação, que não é varinha de condão. Depois tem a concepção, tem todos os problemas da concepção, de repente pode ter a mãe não querer mais e forçar um aborto e tal, tem tudo, é complicado. Agora vocês imaginam de Jesus.
Não podemos imaginar o trabalho que foi para que um espírito do nível de Jesus, puro Criador do planeta, encarnasse aqui. Co-criador, né? Deus é Criador. Ô Caio, você já leu o livro O Sublime Peregrino? O Sublime Peregrino é de Ramatiz. Nossa, o que fala aqui dessa preparação é uma coisa impressionante. Foi Impressionante. A gente não entende muito. essa preparação de Jesus para a chegada dele. Porque no estágio que ele estava, ele já era uma centelha. Talvez nem pelo Espírito tivesse mais. Era uma centelha. A nossa mente não dá para entender como que é. É uma centelha. Então tem que partir devagarzinho, por etapa, um processo. Não dá. E é um processo, até parece que Deus está junto para fazer, né? Porque é muito sério. Essa é uma equipe de espíritos de luz mesmo, de puros, para fazer essa preparação. Em anos terrestres, alguns dizem que ficou quase 1000 anos, né? Anos terrestres, essa preparação. Um ano no espaço, a gente não sabe como, né? Aqui, essa pesquisa que eu fiz, fala que foram milênios de preparação. Que vários missionários reencarnaram, trazendo lições de amor, de moral, para que os homens tivessem o mínimo de condição de receber e compreender Jesus. O mínimo. Tanto que ele foi preciso falar em parábolas. Simples, para que o povo conseguisse captar a essência das parábolas. Você vê, 1500 anos, 1400, 1300 anos antes de Jesus, Moisés já tinha vindo. Preparação. Preparação com aquilo tudo, as leis. Mas precisava de Roma também, para estender, porque não podia ficar só preso lá à Palestina. Tinha. Esse planejamento pegou Tudo. Nós vimos lá, os capelinos foram estendendo por necessidade. Exatamente. Jesus só nasceu lá, na Palestina, porque era um povo que tinha um Deus único, que era mais fácil, né? Diga, Geraldo. Na Bíblia consta a descendência de Davi, né? Acho que desde Davi já existia essa preparação para quem ia receber Jesus. Sim, exatamente. Porque os profetas já diziam que o Salvador vinha chegar, né? Já eram espíritos Sim. que vieram naquela descendência para... Sim, verdade. É isso. Essa descendência. E praticamente é isso. É a preparação do Cristo que foi chegando, né? Centenas de anos antes. Apesar do esforço dos espíritos elevados, o livre-arbítrio é sempre respeitado. E Roma não se mostra aberta às instruções da espiritualidade, não. Ela não seria o ideal se continuasse a família romana daquele jeito, daquela paz. Seria muito bom, mas não aceitava. Em vez de aproveitar suas conquistas para estender seus laços pela educação e pela concordância, né? Deixa-se influenciar pela legião de espíritos guerreiros agressivos, ambiciosos, que foram ampliando o seu território, né? E aí, deu no que deu. Os enviados de Jesus tentam evitar que Roma se envolva em mais débitos, mas Roma assumia as mais penosas responsabilidades e novos débitos diante da lei de causa e efeito. Dizem que hoje a águia, que era o símbolo dele, é o símbolo de que país hoje? Norte-americano, que são os conquistadores, guerreiros por natureza. Está lá. Então foram os xerifes do mundo, né? Quantas guerras, todas as guerras eles participaram, né? E participam, né? E aí que está. Aí que fala, a águia, símbolo do Império Romano, cruza vitoriosa todos os mares. O Mediterrâneo é sua propriedade. E a voz é de um só homem que passa a governar quase todas as regiões povoadas naquela época. Governou, mas não acabou? Acabou. E foram adquirindo débitos muito sérios, que estão sendo quitados com certeza. Muitos desses grandes guerreiros da era moderna, com certeza vieram de lá. Hitler, esses grandes, Stalin, são espíritos guerreiros que vieram com o objetivo de se melhorarem. E chegou aqui,
Descambou. Desandaram totalmente. Tem um lá perto do Vietnã, lá, o Pol Pot, né? Pol Pot matou 6 milhões de pessoas, sorrindo. 6 milhões. 6 milhões. 70 milhões. Mao Tse Tung chineses foram mortos na Revolução Chinesa. 70 milhões. Então, são débitos que precisam ser. Agora eu pergunto para vocês, na minha modesta opinião, será que muitos desses têm condições de continuar na Terra, gente? Eu acho que não tem. Infelizmente, partir para um planeta já de uma frequência melhor, de fraternidade mais aparente, bem mais tranquilo, tem condições, gente? Já foram dadas tantas oportunidades e não outros conseguiram. Tantos que estão por vir ainda. Agora, a grande vantagem que nós temos hoje, diz a espiritualidade, que as crianças que estão nascendo agora já são crianças que não têm débitos mais de provas e expiações, que já estão prontos para adentrarem o mundo de regeneração. Muitos, não são todos, mas a maioria já foi preparada no mundo lá. É para alavancar mesmo. Alavancar. Está chegando, né? Então, quem... Ou será que não temos? Mas tem o livre-arbítrio, mas eles foram muito bem preparados. Se você vê as crianças que falam, que fazem coisas que a idade, você fica assustado de ver, você vê que já vem com uma base. Lógico, a semente está pronta, está germinada, mas se falta água, o que acontece? Morre. O que é a água? É a educação, é a família. Vocês notam aqui que a preocupação sempre foi a família? De Grécia, de Roma, de todos, lá da Índia, todo mundo, a família é a base. Então, quando você vê as pessoas, políticos que pensam em desagregar a família, é complicado, porque isso já ocorreu na história. Já ocorreu na história. A família é a base, é o amor, a fraternidade é ali. A família vai mudar? Vai. Vai ter família? Lógico. Vão ter que aceitar, desde que seja algo bom, que esteja uma família, pode ser família homo, hétero, não interessa, mas é a família, é a moralidade. A moral e a ética é a tônica do mundo de regeneração. Se nós não colocarmos a ética e a moral, não tem como você ser. Porque para você ser ético e moral, você tem que dominar seu orgulho e egoísmo, a primeira coisa. Senão você vai ser egoísta de alguma forma. E vai ser amoral também. E aí, como é que fica? Então é isso que a gente põe. Então a preservação da família, da liberdade, é fundamental a gente fazer. Gente, nós aqui, quantas vezes nós fomos escravos de alguém nessa nossa longa luta, para nós estarmos aqui hoje? Fomos dominadores às vezes, déspotas, mas fomos escravos também. Já penamos, já sofremos. Então não é à toa que a doutrina espírita tem afinidade conosco. Não é à toa. Parece que é uma coisa que veste, aquela roupa que cai bem, né? Você chega, veste, ficou perfeita. Caimento perfeito, não precisa fazer nada. Por quê? Porque o aprendizado nosso já foi chegando, devagarzinho, já sofremos, já ralamos, para chegar num ponto que nós temos o dever de preservar o que tem de melhor dentro de nós, eliminar toda a parte negativa, que ainda temos para que nós possamos realmente caminhar, evoluir. Senão, como é que faz? Então, o espírita eu sempre digo, é aquela fagulhinha, um fósforo na escuridão. Não interessa. Mas de longe na escuridão, no breu, se você ligar o fósforo, você vai ver, ali tem uma luzinha. Luzinha do vagalume. Do vagalume. Eu vou para lá, que é um caminho a seguir. Então, nós não podemos e não devemos mudar ninguém a ferro e fogo. Não. Porque aí nós estamos interferindo no livre-arbítrio. Mas nós podemos sim, com o nosso exemplo, mostrar, é isso que nós nos propomos. A doutrina não impõe. A base da doutrina espírita é não impor, é expor a quem queira ouvir. Não vamos bater domingo, 7 horas da manhã na porta de cada um, para mostrar, não. Acorda que você vem para cá. Né? Pelo amor de Deus, não fazemos isso.
Mas aqueles que estão angustiados, você que está nos assistindo, angustiados, tristes por algum momento, perdidos, com a vida sem sentido, é a hora, sim. A doutrina tem como te ajudar? Muito. Vai mostrar como você é valorizado perante Deus, vai mostrar que você tem capacidade, você tem toda a capacidade. Errou? Tudo bem, não erre mais. Jesus já disse, vá e não peques mais. Tem como você reparar o que você fez? Tem. É isso que a gente faz, para a gente seguir adiante. Esse é o verdadeiro cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, que serve para todas as religiões. Então essas foram as guerras penosas, esses débitos que ficaram, terríveis, que estão sendo pagos ainda, e lamentavelmente nós ainda vemos guerras lá, a mesma coisa que Roma fez, nós estamos vendo a Rússia fazer de novo, anexando terras. Eu pergunto, vai perdurar isso aí? Não vai. Não vai. Esses regimes que expoliam o povo, ditaduras terríveis, que nós estamos vendo aí, horríveis, no mundo inteiro. É um rastro de débitos, né? Vai, mas vai acabar. Vai acabar. E nós temos que começar a rezar desde agora, orar pelos ditadores, opressores, para que eles sejam assistidos, porque vai ser duro. A hora que fechar os olhos aqui e abrir lá, meu filho, tem uma nuvem de espíritos vingativos em volta ali. Pois não. Meio fora do campo político. O Brasil, as consequências das nossas escolhas, se a gente fazer agora as nossas escolhas erradas como político, as consequências. É de cada um. O Brasil pode chegar numa fase. Olha, eu acho Que a gente estuda que não, eu acho que não, eu acho que não retroceder não. Eu acho que não, pode estacionar. Retroceder não. Mas pode entrar sim. Olha, gente, nós temos débitos ainda para quitar, hein? Ainda. Nós temos guerra dos indígenas, que nós gastamos muito, temos guerra da escravidão, temos débitos da guerra do Paraguai, ainda são kármicos, né? Mas eu acho que a vibração, o Brasil tem uma vibração muito boa, uma vibração ainda. Essa vibração das pessoas espiritualizadas, por exemplo, ajuda muito a psicosfera do Brasil. É uma pátria abençoada, que já foi dito aí, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a proteção nossa é fundamental. Por quê? Porque um dos grandes, depois de Kardec, talvez o maior espírita, foi reencarnado no Brasil, que foi Chico Xavier, que veio trazer o bálsamo, as explicações maiores. Então, eu acredito que essas tribulações que estão passando são passageiras, na minha opinião. Assim, na minha opinião também, com relação à pergunta dela, eu acho assim, que nós somos responsáveis por quem nós elegemos, sim, mas nós também acreditamos nas propostas deles, no que eles fazem. Agora, se eles chegam lá em cima do poder e não cumprem com essas propostas, aí também já não é tanto... e propostas, exatamente. Então, mas nós temos que ver também o pedigree de todos, né? Só que também eles falam muita coisa. E nem sempre a gente tem como estar avaliando se é realmente aquilo. E o que fizeram? Então, olha, é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. Diretamente a gente não tem essa responsabilidade. Mas tem. Pensando se o Brasil tem que passar por isso. Não, nem sempre tem que passar. Eu acho que... Não, gente, não. A proteção... Não, calma, devagar. A gente tem que ter discernimento, só isso. Exatamente. Vamos usar 3 coisas da doutrina espírita que Kardec usou: razão, lógica e bom senso. Vamos ver o que a doutrina faz para nós, mostra para nós o que nós precisamos ser. Lei de liberdade, fantástico. Está lá, lei de liberdade, está tudo dentro do livro dos Espíritos. Está lá, né? Precisamos ver. Lei da vida. Vamos lá. Ajudar, proteger a reencarnação. Aborto, essas coisas. É isso que tem que fazer. Agora, tudo bem, é um direito inalienável das pessoas votarem quem quiser. Jamais nós podemos investir. Jamais um centro espírita faz campanha política, em hipótese alguma.
Mas nós temos que ver o que está de acordo dentro da doutrina. Desculpe, gente, é a minha opinião de ignorante que sou ainda, em muita coisa. Mas eu vejo sempre nisso aí. Prezo por isso. Por quê? Você vê as ditaduras, não tem liberdade, o povo. Não tem liberdade de nada. Não tem liberdade de opinião. É complicado. Eu amo isso. Eu não vejo pessoas políticas, eu vejo princípios. Pessoas, para mim, não me interessam. Princípios. É isso aí. Mas não leve em conta o que eu estou falando, não, viu? Por favor. É opinião minha. Não minha. Só isso. Eu não quero ser influência nem positiva nem negativa para ninguém. Não, e respeito todo mundo. Todo mundo. Eu acho que a fraternidade é fundamental. Respeitar opiniões. Respeitar opiniões. Agora, se eu tiver que passar, se desandar, eu tiver que passar, porque alguma coisa eu vou ter que passar. Agora, se tem tudo para não desandar, tudo bem. É isso, é a opinião de cada um. A gente vai. Eu amo esse país. Eu agradeço todos os dias por ter nascido nesse país. De ter a oportunidade de ser mineiro. De ter um Chico nascido no nosso estado. Que trouxe essas coisas maravilhosas para nós. Que teve tanta gente boa que nasceu aqui. Que Tiradentes foi pela liberdade, já morreu pela liberdade lá atrás. Filipe dos Santos, antes de Tiradentes, uma juração mineira. Então, Sacramento, então, gente, Eurípides Barçanufo, que espetáculo. Então, o que eu peço é o seguinte: luz para todos os brasileiros, luz para os candidatos, que eles recebam essas energias boas, que sejam intuídos pela espiritualidade. Às vezes você vê uma atitude negativa, eu quero sentir raiva. Não, eu não vou sentir raiva, eu vou mandar luz para isso aí. Mandar luz. Fulano, Deus te abençoe, que você possa rever seus atos, que está em desarmonia. Por quê? Que eu sei, se eu jogar energia negativa, vai voltar para mim. O que eu ganho com isso? Como espírita que nós somos e sabemos. Então essas coisas a gente vai levando. Oração, gente, é a melhor coisa. Vibração é fundamental. Precisamos vibrar muito a luz, para que não haja morte, que não haja guerras, revoluções. Tudo isso aí não faz parte da história do Brasil mais. Pelo amor de Deus, golpes, essas coisas existem, mas não. Então vamos torcer. Vamos lá, terminamos. Vou descontar agora os 10 minutos que nós não tivemos antes. Vamos à última parte para encerrarmos o capítulo 10. Bugou. Nas vésperas do Senhor. Foi nesse cenário que as falanges dos espíritos superiores começaram a se movimentar para a vinda da lição do amor. Sem descansos, e após verter muitas lágrimas pelas tristes escolhas de Roma, reúnem-se com Cristo as assembleias de seus emissários. Olha que maravilha, lá, assembleia. A Terra não podia perder a sua posição na escala dos mundos, nem suas conquistas de sabedoria, do direito e da família, que já eram coisas conquistadas. Família, direito, já estava conquistado. Então os espíritos angélicos movimentavam-se próximo à Terra, somando todas as providências necessárias para a vinda da lição do Salvador. Jesus traria a exemplificação perfeita do amor, e para isso tudo devia ser levado a efeito. Cada espírito que reencarnaria para fazer parte desse importante acontecimento era preparado para a sua sublime missão. Maria foi preparada, José, todos. Todo o núcleo da Palestina, a mãe de Maria, Ana, né? Que é a mãe de Maria, Joaquim, eles já aceitaram receber Maria, já sabendo que ela seria, no seu útero seria gerado aquele espírito de luz, todo o entorno daquilo, toda a preparação de Maria, desde pequenininha. Olha que trabalho que nós damos para a espiritualidade, é? Escolhem-se os instrutores, os precursores,
os auxiliares divinos que podemos citar como exemplo. João Batista. Precursor. João foi, né? Filho de Zacarias e de Isabel, que se reencarnou como primo de Jesus. Já veio pregando o Salvador. Olha que maravilha. Os apóstolos também, né? Como essa semente que foi plantada. Lógico, vocês acham que escolheu você é bonitinho, você é coisa que vai? Não. Todos já vieram naquela situação, sabendo que em algum momento algo ia desabrochar. Jesus batia o olho, já via lá no íntimo da pessoa. Acho que ele já via e pensava, é você, né, que a gente combinou? Você lembra que nós combinamos? Verdade, é verdade. Nunca houve uma atividade tão vibrante de espíritos angélicos nas esferas mais próximas do planeta. Foi uma revolução no mundo espiritual, né? Gente, já viu o co-criador da Terra chegando aqui? A responsabilidade? Nossa, gente, não é fácil não, né? Então foi durante o reinado de Augusto, né? De 63 a 14 depois de Cristo, Caio Júlio César Otaviano Augusto, que Jesus encarnou. Gente, encarnou, não reencarnou. Não esqueçam disso. Encarnou. Ele estava um espírito puro que não tinha mais perispírito palpável. Falem de novo, ele encarnou. Acabou. E não vai voltar mais. É isso aí. Então esse Augusto, né, nasceu como nome de Caio Otaviano, provinha da ordem equestre romana ou dos cavaleiros, que formava a mais baixa das duas classes aristocráticas de Roma, da família plebeia dos Otávios, pertencente à dinastia Júlio-Claudiana. Após o assassinato de seu tio-avô, Júlio César, foi tio-avô dele, em 44 a.C., em seu testamento, César nomeou Otaviano como seu filho adotivo e herdeiro. Augusto foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando até de 27 a.C. até sua morte em 14. Durante o reinado de Augusto, Roma gozou, olha que interessante, a preparação do Cristo. Durante esse período, antes de Cristo chegar, gozou de uma paz relativa conhecida como Pax Romana. Não teve guerra nenhuma no Império Romano nessa época. O reinado dele foi considerado um dos mais prósperos do Império Romano, no aspecto econômico e cultural. Uma nova etapa teve início daquele jovem imperador enérgico, mas também benevolente. Parecia que uma onda de energias superiores influenciavam e nunca se sentiu tanta alegria, harmonia e paz após tantas várias. Jesus estava encarnado. Não, antes dele chegar, a preparação dele. Tudo aquilo ali estava em paz. Naquela época a cidade se encheu de vários artistas. Roma, olha só, tudo chegando, preparando. E de espíritos nobres, como Virgílio, poeta, Horácio, poeta, Ovídio, poeta, Salústio, escritor, esse eu nem conhecia. Não tinha. Tito Lívio, autor, Caio Mecenas, conselheiro de Augusto, que formou um círculo de intelectuais e poetas, sustentando sua produção artística, que surge nesta época. Tudo nessa preparação para a chegada do Cristo. Quer dizer, foi uma paz, desceu aquela luz e vamos acalmar a gente. Interessante. E numa região bélica, né? De guerra. Então foi nessa época que as esferas de Jesus se aproximam da Terra. E a época de Augusto é a época da Boa Nova. Então tudo aí, chegando aqui. Não mais espíritos guerreiros reencarnam em Roma. Olha que interessante. Já mudou o esquema dessa parte, por isso que foi diminuindo. O Império Romano foi perdendo a força já. Já não eram mais guerreiros. Mas outros que reencarnariam na humilde posição de pescadores, para servirem de base e propagadores da mensagem de amor do Cristo. O planeta era envolvido em fluidos que preparariam a vinda de Jesus. O Evangelho de Jesus... Os descendentes, né? Sim, tudo. Olha, a preparação, gente, foi gigantesca, como o Geraldo falou lá, né? Vindo tudo se conectando, andando para chegar na preparação. E chega aqui, não,
Crucifica o homem, gente. Ô povinho duro, viu? O Evangelho de Jesus é o livro que traz o mais completo código de moral. Olha aí, moral, a tônica da evolução, moral. A mais bela lição de amor, perdão e coragem, esperança e o guia do caminho para todos os homens. E numa noite bela, né? Como diz, gosta de falar, o Emmanuel é bem romântico, né? Ele termina aqui bonitinho. Quer ver lá? Perdi aqui, vamos ver se eu acho. Uma noite cheia de luz, Chegou. Cheguei. E foi numa noite em que brilha a mais bela de todas as estrelas, nos céus tão entoados os mais sublimes hinos, e na manjedoura nasce aquele que é a luz do mundo, e o Natal jamais seria esquecido como a noite santa. E aí, gente, noite silenciosa, noite santa. E aí que a gente vê como é importante a gente relembrar essas pequenas coisas. Lógico, tudo isso aqui a gente não vai lembrar quantos anos de Cristo, não interessa, mas para sentir como que era, como que acontecia no passado, e do passado a gente transporta para hoje, vê que ainda tem coisas que nós precisamos resolver ainda. E a coisa para resolver é pessoal e íntimo de cada um de nós. Nós precisamos tirar da cabeça que o problema é de alguém. O problema é do governo, o problema é do presidente, o problema é do governador, o problema é do prefeito. Não! O problema é nosso. Nós somos o problema. A rua está suja. Faça a tua parte. Limpa a frente da tua casa. Qual é o mal que tem nisso? Passar uma vassoura na frente da casa? Se você passar, o outro vai passar também. E deixa o lixo para lá. O lixo está todo esparramado, mas por que você pôs o lixo no feriado? Sabe que no feriado não passa lixeiro. E o cachorrinho vai lá, os cavalos vai lá e faz tudo. Leva tudo, vai entupir o bueiro depois. Gente, são pequenas... Aí é ética e moral. Cada um de nós tem que fazer isso. Então é a base da doutrina, é ética e moral mesmo. Não podemos esquecer disso. Nós nos transformamos ética e moralmente. Porque é pela ética e pela moral que nós vamos dominar as nossas más inclinações, como dizia Kardec, né? O verdadeiro espírito é aquele que reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É isso aí. Faz a prece. Então vamos encerrar, gente. Nós vamos ouvir a prece agora, com a fluidificação da água. Nossa, aqui, que ela vai fazer a prece e vai falar para nós também na sua casa. Coloca a tua água aí, vai ser muito bom para você também. Vamos lá então, encerrando o nosso estudo dessa tarde. Então vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez agradecer a espiritualidade por esta tarde de estudos. Cada vez mais a gente aprende e a gente constata o quanto Deus foi e é maravilhoso, preparando este mundo maravilhoso para nós, para a nossa melhora, para a nossa evolução. Então vamos agradecer a Jesus, que passou por tudo o que necessitava para poder estar aqui na Terra, nos trazendo a sua lição de amor, de caridade, de fraternidade. Agradecer toda a espiritualidade que continua levando o seu trabalho em frente e nos ajudando e nos intuindo todos os dias. Pedir aos bons espíritos que fluidifiquem a água que vamos beber, a água que está aqui, a água que está aí em sua casa, e que ao tomarmos, esta água possa transformar o nosso corpo, o nosso espírito, trazer muita paz, trazer os remédios que precisamos, seja para o corpo físico, seja para a nossa alma, e que nós possamos irradiar a sua luz aqui, na nossa casa,
com as pessoas que nós convivemos no nosso trabalho, que nós possamos ser como o sol que leva a luz a todos os lugares. Vamos também pedir para que essa mesma luz que está chegando até nós possa chegar às pessoas que estão doentes, aflitas, passando por dificuldades, por problemas graves, nos hospitais e em todos os lugares onde há pessoas que sofrem. Te agradecemos, Pai, e te pedimos, esteja sempre perto de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Semana que vem iniciamos o capítulo 12, a vinda de Jesus. Uma boa tarde a todos.